Um dos pontos fortes da heresia doutrinária espírita é Mateus 17. Eles pegam esse capítulo para provar que realmente a Bíblia apoia o espiritismo. Como qualquer corporação religiosa, o espiritismo é mais uma de tantas empresas religiosas que enganam as pessoas. Como eles pegam muito forte este capítulo da Bíblia para dar legitimidade à sua heresia, vou provar aqui, versículo por versículo deste texto de Mateus 17, que realmente o espiritismo engana as pessoas. Nessa ocasião, Jesus e seus discípulos estão exatamente na região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica no extremo norte de Jerusalém. Fica ao norte de Betsaída. Isso está registrado no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, onde está escrito: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aqui, Jesus está falando com os discípulos o que as pessoas falam que ele é. E seus discípulos respondem: dizem que o Senhor é o João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, dizem que o Senhor é um dos profetas, e vão falando. Até que Pedro diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala que Pedro respondeu bem, que ele não revelou da carne, do sangue, mas de Deus, que estás no céu. Ali fala: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino do céu e tudo mais. Aqui é uma outra polêmica, porque os católicos alegam que Jesus está legalizando a autoridade apostólica de Pedro. Mas isso é matéria para outro vídeo. No caso aqui, eles estão lá em Cesareia de Filipe, e nessa que Pedro é elogiado por Cristo, ele fica alegre, é claro. E Jesus diz para seus discípulos que é necessário que eu seja morto pelas mãos dos religiosos, os sacerdotes, escribas, etc. Que a religião, até hoje, odeia Cristo. Se amasse a Cristo, todos os que dizem seguir a Cristo não teriam religião, teriam o Evangelho. E Pedro apiedou-se de Jesus e disse: Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele fala isso no versículo 22. Ainda estamos no capítulo 16 de Mateus. E Jesus já dá uma bronca em Pedro. Ele diz: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as dos homens. Versículo 23. Então aqui é uma prova bem clara que Jesus não deu autoridade legal para Pedro ser o Papa, como os católicos falam. Quando se trata de religião, é heresia atrás de heresia. Mas o assunto aqui é o espiritismo e a mentira herética que eles inventaram, dizendo que Jesus ou a Bíblia apoia sua religião espírita, o que não é verdade. Depois desta reunião entre Jesus e os seus discípulos, passam 6 dias, ou seja, uma semana. E eles ainda estão lá na região de Cesareia de Filipe, que é o assunto desta matéria. É bem provável que eles estão perto do Monte Hermon. Isso porque é a montanha mais alta dessa região. Atravessando o Monte Hermon, ao norte, já temos a região da Síria, com sua capital Damasco. E até hoje, Damasco é a capital da Síria. Ao leste, nós temos a Fenícia, hoje Líbano. E ao sul, nós temos Betsaída. E nesse lugar, 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos. Tiago era o irmão mais velho. Ele morre no livro de Atos. É o primeiro apóstolo a ser assassinado pelo Evangelho. E João, o caçula, é o mesmo João que vai escrever o livro de Apocalipse, o Evangelho que leva o seu nome. E também as 3 epístolas, que também levam o seu nome. E Jesus conduziu Pedro, Tiago e João, em particular, a um alto monte. Certamente se trata do Monte Hermon. Eu espero que vocês estejam acompanhando na Bíblia. Se estiverem acompanhando na Bíblia, nós estamos no capítulo 17 do livro de Mateus. Agora vamos para o versículo 2. E transfigurou-se diante deles. No caso, Jesus se transfigurou, ou seja, ficou resplandecente, ficou luminoso. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz.
Os espíritas falam que isto aqui é uma prova clara, uma prova cabal da espiritualidade, mediunidade, no sentido kardecista falando. Vamos provar que isto é uma farsa. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Moisés, vocês sabem, o legislador da lei que leva o seu nome, Lei de Moisés, ou religião judaica. E Elias é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Isto aqui representa a lei, com Moisés, e as profecias, como os profetas, na representação de Elias. Estão lá a lei e os profetas falando com Jesus. No caso, Moisés e Elias. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou seja, 3 tendas, 3 barraquinhas, 3 barracas. Um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Ponto. Os espíritas falam que, além de Jesus falar com gente que não está nesse plano, Pedro viu Moisés e Elias. E Pedro falou com Jesus. Só que a Bíblia desaprova o diálogo de gente desencarnada com as pessoas. Em nenhum ponto da Bíblia nós veremos pessoas que estão em outro plano, pessoas que morreram ou foram arrebatadas, sei lá, falarem com pessoas que estão em carne e osso, pessoas que estão vivas. Em nenhum ponto da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O Espiritismo apoia, é óbvio, a comunicação entre vivos e pessoas que estão fora do plano terrestre. Veremos aqui que a Bíblia não vai aprovar, óbvio. Então Pedro se dirige a Jesus e ele vê, além de Cristo, claro, Moisés e Elias. Estando ele ainda a falar, ou seja, Pedro ainda falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Qual é a versão herética da religião espírita que eles pegam o ponto aqui? Os espíritas alegam que isso aqui é bíblico e é verdade sua religião, e no caso a mediunidade, o espiritismo é de Deus, porque aparecem para Jesus Moisés e Elias, e Jesus conversam com Moisés e Elias. Então é válido, é bíblico. E tem outra, Pedro fala com Jesus. Para isso, na versão deles, é uma prova cabal de que o espiritismo é sim de Deus. Mas agora vamos derrubar este castelo de areia. Primeiro ponto: Jesus, quando vai falar com Moisés e Elias, ele vai se transfigurar, ele vai se transformar. Por quê? Porque Moisés e Elias não estão encarnados. Moisés e Elias estão espiritualizados, estão glorificados, estão transfigurados. Ao invés de Moisés e Elias ficarem encarnados para falarem com Jesus, coisa que isso é antibíblico, é Jesus quem se transfigura para falar com eles. Ou seja, Moisés e Elias não ficaram em carne e osso para falar com Jesus. Jesus ficou glorificado para falar com Moisés e Elias. Assim como Moisés e Elias estavam, Jesus teria que ficar também. Primeiro ponto. Agora vamos para o segundo ponto, que é onde aparece Pedro na história. Pedro se dirige a Jesus, dizendo: não é melhor fazermos 3 barracas para vocês? Um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias? Pedro falou com Jesus, mas Jesus não falou com Pedro. Jesus não dirige a palavra a Pedro. Por quê? Porque a comunicação entre pessoas encarnadas e desencarnadas é reprovável. Jesus aqui não está na condição de Deus, não está na condição de uma divindade, como ele aparece para Paulo no livro de Atos, no capítulo 9, quando Paulo tem um aborto de sentidos e fala com Jesus. Naquela ocasião, Jesus já é o próprio Deus. É diferente. Aqui Jesus não morreu, faz parte deste plano. Ele só ficou glorificado para falar com Moisés e Elias. Mas o que ele falou com Moisés e Elias é o que vamos ver depois. Reparem que Moisés e Elias também não falam com Pedro, porque eles estavam, óbvio, fora desse plano. Estavam glorificados, estavam transfigurados. Então, Jesus, Moisés e Elias, não estando encarnados, não estando em carne e osso, não dirigiram a palavra para Pedro, porque a comunicação entre pessoas de carne e osso e pessoas espiritualizadas, nesse caso glorificado e etc., é pecado, é espiritismo, é
satanismo, não é de Deus. Terceiro ponto, estando Pedro ainda falando, aqui no versículo 5, uma nuvem luminosa, uma nuvem brilhante, cobre os três. E da nuvem sai uma voz, dizendo: este é o meu amado filho, em quem me alegro, escutai-o. Então, esta nuvem fala com Pedro. Moisés, Elias e Jesus não dirigem a palavra a Pedro, porque é errado, é pecado, é necromancia, é feitiçaria, é bruxaria, é espiritismo. Essa nuvem, quem já leu o livro de Êxodo, vai entender que é o próprio Deus. E Deus fala com Pedro, dizendo: meu amigo, cala a boca, este aqui é meu filho amado, escuta ele, fica quieto. É mais ou menos assim. Quarto ponto, os espíritas dizem que o espiritismo é válido porque Moisés e Elias não morreram. Outra vez, isso é uma mentira, porque ao menos Moisés experimentou a morte. E as provas bíblicas são muito claras. Está escrito: e disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama a Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Deuteronômio 31, versículo 14. Está bem claro aqui o Senhor Deus falando para Moisés que ele iria morrer, e Josué seria o seu substituto. Está bem claro. Para reforçar a prova de que Moisés morreu, vamos ler agora Deuteronômio 34, versículo 5, que está escrito: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 34, versículo 5. E no versículo 6 está escrito: e o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Ninguém tem sabido até hoje sua sepultura. E no versículo 7 reforça ainda mais a questão da morte de Moisés. Está escrito: e era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram e nem perderam seu vigor. Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Judas vai reforçar essa questão da morte de Moisés. O versículo 9 aqui da Epístola Geral de Judas está escrito: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Está bem claro aqui a morte de Moisés. Moisés morreu. Ele aparece ali falando com Jesus. É por isso que Moisés não pode falar com Pedro ou com os outros, porque Moisés está em outro plano. Comunicação entre vivos e mortos é pecado. O espiritismo insiste nesta prática nefasta. Mas aí algum espírita pode alegar que Elias não morreu? Sim, Elias de fato não morreu. Assim como Enoque, Elias não experimentou a morte. Está escrito: e sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. 2 Reis 2, versículo 1. Elias já sabia o que iria acontecer com ele. E aqui no versículo 11 é feito a ação. Está escrito: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. 2 Reis 2, versículo 11. Mesmo não experimentando a morte, Elias não pôde falar com Pedro ou com os outros discípulos, porque é pecado a comunicação entre vivos e mortos, ou vivos e desencarnados. Eles não estavam neste plano. Na parábola do rico e do Lázaro, que está no livro de Lucas 16, Jesus conta a história de um homem rico que morreu, e também conta a história deste mendigo chamado Lázaro, que também morreu. Aí o homem aqui fala para Abraão que mandasse este mendigo Lázaro para avisar a seus irmãos, porque este homem tinha 5 irmãos, e estes teriam que se arrepender de seus pecados, para que seus irmãos não fossem também para este lugar de tormento. No caso, este homem rico falando para Abraão: e rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meus irmãos. No caso, que mandasse a Lázaro a avisar seus irmãos, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles têm a lei e o aviso da lei. Eles têm a regra e o aviso destas regras, que eles ouçam. E nenhuma realidade
seja esta realidade alternativa, a Bíblia vai dar legitimidade para o espiritismo. A Bíblia não dá legalidade para a mediunidade espírita. A Bíblia é contra a necromancia. A Bíblia é contra a feitiçaria. A Bíblia é contra a comunicação entre encarnados e desencarnados. Agora aqui continuando. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Todos ouviram o que aconteceu. Os outros, no caso Tiago e João, se ajoelharam, colocaram seus rostos em terra, porque estavam com medo. E Jesus disse o quê? Levantem, não tenham medo. Nessa ocasião, Jesus já estava em carne e osso. Voltou a ser um homem normal. Isso quer dizer que, quando Jesus terminou de conversar com Elias e Moisés, ele voltou a ficar no estado em que ele nasceu, que foi estado de homem comum, estado de homem carnal. O versículo 8 aqui está escrito: erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Tiago e João ergueram seus olhos e não viram Elias e Moisés. Eles viram somente a Cristo, viram somente a Jesus. E Jesus, obviamente, estava encarnado, estava normal. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Aqui é a resposta da pergunta sobre o que eles conversaram. Jesus, Elias e Moisés conversaram a respeito da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister, ou seja, necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará as coisas. Os espíritas dizem que o profeta Elias está reencarnado em João Batista. Reencarnação não é de Deus. Esse negócio de corpo reencarnado é coisa de Satanás. Não é de Deus. Não é bíblico. Não é dos evangelhos. E aqui é um dos pontos que os espíritas pegam para legalizar a heresia da reencarnação. Porque os discípulos perguntam para Jesus sobre Elias. É necessário que Elias venha primeiro? Porque os escribas falam isso. E Jesus responde: em verdade, Elias vai vir primeiro, e ele vai restaurar as coisas. Mas digo que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Elias falara de João, o Batista. Vamos lá, isso aqui também é importante. Jesus disse que Elias já tinha vindo, mas os homens fizeram a ele tudo o que quiseram, ou seja, maltrataram ao que viria primeiro, que no caso seria Elias. E o mesmo que fizeram com Elias, farão com ele também. Os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista. Só que em nenhum ponto da Bíblia vamos entender que Elias está encarnado em João Batista. Acontece que João Batista tinha as características comportamentais de Elias. Isso acontece. Há pessoas que têm as mesmas características comportamentais de outras pessoas. Isso é perfeitamente normal. Em 2 Reis 1, versículo 8, está escrito: e eles lhe disseram: era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. E João Batista também se vestia com pelos de camelo e com cinto de couro. Está escrito: e João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Marcos 1, versículo 6. Outra prova de que João Batista não é Elias é que João Batista foi o maior profeta de todos, e Elias não foi o maior profeta do Antigo Testamento. Este cargo pertence a Moisés. E Jesus prova isso no livro de Lucas. Está escrito: eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Em nenhuma ocasião, Elias é apontado como o maior profeta do Antigo Testamento. E aqui Jesus coloca João Batista como o maior profeta de todos, maior até que Moisés, provando assim que Jesus estava dando um basta no sistema religioso. Sendo assim, quando Jesus Cristo fala de Elias, ele está
dando uma metáfora, dando um simbolismo, dando uma alegoria sobre João Batista. E os discípulos entenderam que Jesus falava de João, o Batista. E Batista é um apelido que João ganhou por batizar as pessoas. Esse negócio de legalizar a heresia da reencarnação pelo modo bíblico não dá certo. É típico do sistema religioso usar a Bíblia para legalizar as suas heresias, mas a palavra de Deus é superior a esses hereges, graças a Deus. A religião espírita ou qualquer outro sistema religioso que usa a Bíblia para dar legitimidade à sua doutrina religiosa sempre vai dar com os burros na água. Entendam uma coisa: o sistema religioso quer ver vocês submisso, obediente. A religião é uma das armas silenciosas que o sistema usa para ganhar as batalhas na sua mente. O que eu quero dizer é que o sistema religioso são armas silenciosas para que eles possam fazer as suas guerras tranquilas dentro de sua mente. A única forma de ganhar esta guerra para desarmar estas armas silenciosas é a instrução, porque é através da instrução que podemos fazer com sucesso a revolução intelectual para acabar com este sistema. Porque a religião, ela tem 3 funções: matar, roubar e destruir. Seja um apoiador do canal, assim você ajudará o canal a crescer e a espalhar o conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe o canal, dê o seu like, deixe também seu comentário.